Uma das minhas principais metas para esse ano era conseguir aperfeiçoar o meu inglês. Na verdade, praticamente aprender inglês do zero, porque o meu nível ainda é ali muito básico mesmo. Eu sempre tentava começar a aprender inglês, mas eu desanimava e acabava desistindo no meio do caminho. Mas de uns tempos pra cá isso mudou e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente como que eu consegui esse gás pra ter esse foco em aprender inglês e como eu tô conseguindo avançar muito o meu nível. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, direto do ensino médio em escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos quase 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. Aqui no canal, então, vocês encontram todo tipo de conteúdo sobre Enem, sobre vestibular, sobre como estudar. E agora, a gente vai falar também de estudar inglês, porque é um novo capítulo aí que eu tô iniciando na minha vida e eu tô bem focada em conseguir aprender, em conseguir melhorar o meu inglês. Então, vocês ainda vão me ouvir falar muito disso por aqui, tá certo? E caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. E já me segue também lá nas minhas outras redes sociais, porque além de conteúdos exclusivos por lá sobre estudos, vocês também conseguem acompanhar a rotina e a vida universitária em tempo real, que é muito interessante pra vocês que são, em sua maioria, futuros universitários. A primeira coisa é que eu sabia que se eu quisesse pegar firme no inglês esse ano, eu ia precisar ter uma organização e um planejamento de estudos muito bem definidos. Porque, como vocês sabem, eu tô na reta final da faculdade, então tem o TCC, tem as coisas do canal que eu faço tudo sozinha, outros trabalhos por fora, eu preciso ainda ter uma vida social e eu moro sozinha. Então, assim, é muita coisa pra conciliar e o tempo é sempre muito curto, muito corrido. Então, eu sabia que, pra mim, aprender inglês tinha que ser uma coisa prática, tinha que ser uma coisa que eu pegasse ali no dia a dia, conseguisse separar alguns minutos e ficasse entretida no estudo, a ponto de, em alguns minutos, eu já ter conseguido aprender o que eu precisava ali por dia, digamos assim. Então, pra mim, aprender inglês precisava ser prático, porque a minha vida é muito corrida. Outra coisa é que pra conseguir focar de verdade no inglês esse ano, eu precisava entender qual era o método de estudos que funcionava melhor pra mim. Até porque todas as vezes que eu tinha tentado aprender inglês antes, era ali lendo textos, depois resolvendo questões, olhando ali no material didático, e acabava que esse não era o melhor método de estudos pra mim, porque eu desanimava muito rápido, eu não conseguia manter aquele foco nos estudos. Então, eu decidi que eu precisava aprender inglês falando, que é o que eu mais gosto de fazer. Até porque eu sou jornalista, né, gente? Se tem uma coisa que me faz feliz é falar. Então, eu precisava aprender inglês de um jeito que eu ficasse confortável e que funcionasse melhor pra mim. E até então eu não tinha conhecido nenhuma plataforma desse jeito, até o Speak aparecer na minha vida. O Speak é um aplicativo para aprender inglês que tá disponível tanto para Android quanto para iOS. E o que eu acho assim o máximo é que toda a metodologia do Speak é pautada na conversação. Então você vai aprender falando. Durante as aulas você vai ter um professor nativo ali te ensinando sobre o tema daquela aula, te explicando, te mostrando a pronúncia, e logo depois você vai ter que treinar a sua pronúncia com a IA. Você vai ter que treinar falando mais uma vez. E isso porque eu ainda nem falei pra vocês da minha parte favorita do Speak, que é a área de conversação livre, onde você precisa de fato desenvolver uma conversa com a IA e você é colocado em situações. Então, como se você, por exemplo, estivesse andando pelas ruas de Nova York e precisasse pedir um cafezinho, ou se você tivesse acabado de chegar numa escola nova do intercâmbio e precisasse se apresentar para um colega de sala, por exemplo. Então, você é colocado naquela situação e você precisa desenvolver uma conversa. Então, 100% você. É como se você estivesse de fato em um país em que a língua nativa é o inglês e você precisasse conversar com uma pessoa dada aquela situação. Então assim você vai melhorando e aprimorando o seu vocabulário e também treinando a sua pronúncia, o que, sendo sincera, eu acho muito legal. Toda vez que eu posso, eu perco um tempão ali fazendo essas conversações, porque eu acho que o meu inglês melhora muito desse jeito. Como se eu fosse de fato jogada ali na vida real e eu precisasse me virar nos 30, vamos colocar assim. Mas eu acho que falando não dá pra entender direito como que funciona, então vamos ver na prática? Vou mostrar pra vocês uma conversa livre ali dentro do Speak. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui com o meu iPad pra conseguir mostrar pra vocês tudo que eu for fazendo e nesse momento vocês estão vendo a minha tela. Aqui a gente tá na aba Início. Como eu já finalizei a aula que fala sobre o clima, então essa aula é de conversações básicas. Se você estivesse andando, por exemplo, num país que a língua nativa é o inglês e precisasse perguntar como que tá o clima, conversar sobre o clima com alguém. Eu já finalizei e agora o que tem aqui pra mim é um exercício sobre essa aula pra eu aplicar os conhecimentos. Aqui eu tenho todo o meu curso, então como eu falei pra vocês, eu finalizei a aula de conversação básica sobre o clima e olha o tanto de coisa. Mas enfim, nosso foco agora vai ser a conversa livre. Então vamos lá, já tô aqui na parte de conversação livre e gente,
Olha o tanto de tópicos que tem aqui. Mas como meu nível ainda é muito básico, no momento a gente tem esses 6 tópicos disponíveis e vamos escolher um. Vamos colocar, por exemplo, o primeiro dia de aula, como se a gente tivesse acabado de chegar num país diferente e precisasse ter o primeiro dia de aula ali do intercâmbio, por exemplo. Então aqui o Speak vai me fornecer algumas informações básicas sobre essa conversa. Eu posso ver o manual de conversação também se eu quiser, mas vamos logo começar. Como eu já tinha começado uma conversação desse tópico, ele me pergunta se eu quero continuar de onde eu parei ou recomeçar. Nesse caso a gente vai recomeçar, porque eu vou mostrar aqui só uma pequena parte de como que seria essa conversação para vocês. Então vamos clicar em recomeçar e logo ele já vai começar a ouvir o meu microfone. Então, se eu ficar quietinha é por conta disso. Vamos lá, recomeçar. Excuse me. Can I sit here, please? Aqui, parei o meu microfone. Mas basicamente, ó, aqui a gente consegue ver o balãozinho de fala, então, do que a IA falou pra gente. Se a gente clicar aqui, por exemplo, a fala some. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver uma tradução do que a pessoa falou. Então, por exemplo, se o seu nível for muito básico de inglês como o meu, e às vezes você não entendeu alguma coisa que foi dita, só clicar aqui que você consegue ver a tradução e tem como você pedir pra repetir. Então, Excuse me. Can I sit here, please? agora sim, vamos responder. Vou clicar aqui no microfoninho azul e ele vai começar a me ouvir. Então, vamos lá. Yes, of course. Thanks. I'm Alex. What's your name and where are you from? I'm Duda. I'm from Brazil. Nice to meet you, Duda. What are you studying here? Pausei aqui pra gente poder conversar de novo, mas deu pra entender mais ou menos como que flui a conversa? Então a IA vai me perguntando, eu vou respondendo, e tem alguns tópicos ali de conversação que é bom que a gente passe porque faz parte da missão dessa conversa, vamos dizer assim. Mas eu consigo levar a conversa pra qualquer lado. Então eu posso perguntar de onde que a IA é também, por exemplo, como se fosse um aluno. Eu consigo perguntar o que ela mais gosta de comer, por exemplo, e assim em diante. Eu voltei aqui pra página inicial pra conseguir mostrar pra vocês o quanto as aulas do Speak são completas. Então eu vou aqui na minha parte de curso e vou como se eu estivesse começando uma próxima aula pra gente conseguir ver. Então vamos começar aqui com a lição em vídeo. Mais uma vez eu vou ficar quietinha pra vocês conseguirem ouvir o que o professor tá falando, tá bom? Então vamos iniciar pra gente conseguir ver? Hi there, I'm CJ. I'm happy you're here. Are you ready to speak? Let's hear you say it. I'm ready. I'm ready. Are you ready? I'm ready. I'm ready. You're off to a great start. Hey, did you Ótimo, gente. Acho que já deu para entender mais ou menos como que é a pegada da aula. Então, o professor vai falando comigo e eu vou treinando a minha pronúncia e respondendo com o decorrer da aula, mas depois eu também tenho que fazer exercícios de conversação sobre essa aula para ver se eu consegui aprender mesmo. Então, como por enquanto o meu nível de inglês ainda é muito básico, as aulas vão falar de tópicos básicos também, mas conforme eu for evoluindo, aí as aulas vão ficando um pouquinho mais complexas. É importante falar que quando eu comecei ali no Speak, eu tive que informar para eles qual era o meu nível de inglês. Então, obviamente, se o seu nível já for mais avançado, você vai informar que o seu nível é mais avançado e você já vai começar também mais avançado no curso, tá certo? Mas por falar em avançar de nível, a gente tem aqui a parte de desafio, onde ficam os rankings. Como não tem tanto tempo assim que eu comecei a usar o Speak, eu ainda tô na divisão ferro, mas conforme eu for fazendo mais atividades e o meu nível também for subindo, eu vou aumentando de divisão. Muito legal, né? Quem já acompanha o canal tem um tempo tá cansado de me ouvir falar da importância das revisões. Então, você precisa ter uma boa revisão se quiser de fato fixar aquele conteúdo. A revisão ela tem que ser um pilar dos seus estudos. E quando a gente tá falando de aprender inglês, isso não é diferente. E é pensando nisso que o Speak tem essa aba de revisão inteligente. Então aqui a gente consegue ver o básico e podemos começar uma revisão. Então se lembrem de sempre atrelar os estudos de vocês à prática de fazer revisões também. Então aqui nessa parte de revisão inteligente também é super completinha. Você consegue revisar todos os conceitos que você aprendeu até aqui, treinar, o que eu acho também muito bom. O Speak é super completo e uma mão na roda tanto para quem quer aprender inglês quanto para quem quer aprimorar o seu inglês. Então expandir o seu vocabulário, melhorar a sua pronúncia, porque como eu disse, você vai ser colocado ali em situações que você precisa desenvolver uma conversa. Durante as lições, você vai conseguir ali ir aprendendo novas palavras, ir treinando isso também. Então, gente, eu fico muito feliz, porque de fato eu já tinha tentado aprender inglês antes, eu sempre desanimava, sempre desistia no meio do caminho e eu ficava muito
muito frustrada por conta disso. Mas com o Speak isso não tá acontecendo. Eu tô ficando de fato animada, tô tendo vontade de estudar inglês, que pra mim é uma novidade muito boa. Então eu consigo indicar o Speak pra vocês assim de olhos fechados, porque a minha experiência tem sido ótima. Eu vou deixar o link do Speak tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Clica, dá uma chance, eu te garanto que você não vai se arrepender. E, gente, é óbvio que como tudo na vida, aprender uma nova língua vai demandar esforço. Mas eu te garanto que se você separar ali 15 minutos do seu dia, se você tiver um bom planejamento, uma boa organização de estudos e estiver disposto a fazer isso dar certo, você pode ter certeza que a sua versão de daqui 3 meses, por exemplo, vai te agradecer muito por ter continuado, por não ter desistido e por ter tido foco até aqui. Então, mais uma vez, foco, separa uns minutinhos do seu dia, se planeje direitinho, que eu tenho certeza que daqui uns meses você já vai estar aí falando inglês com tranquilidade. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. O link do Speak, então, mais uma vez, está tanto na descrição desse vídeo, quanto no primeiro comentário fixado, não deixa de conhecer. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos aqui do canal. A gente ainda vai falar mais sobre estudar inglês, mas a gente também fala sobre Enem, sobre outros vestibulares, sobre vida e rotina universitária, então já se inscreve. Por falar em vida e rotina universitária, tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, por lá vocês conseguem acompanhar tudo que tá acontecendo aqui nos bastidores em tempo real, então já me segue. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!